Olá, boa tarde. Estima-se que no Brasil mais de 200 mil pessoas vivem nas ruas. De olho nessa situação, o Conselho Nacional de Justiça iniciou discussões para a elaboração de políticas judiciárias para ajudar essa parcela da população. A iniciativa do CNJ é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos agora aos outros. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspende trechos de decretos que flexibilizam regras sobre armas de fogo no país. Os processos estão previstos na pauta do plenário virtual e começam a ser julgados na próxima sexta-feira. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, nega habeas corpus a advogado preso por esquema de venda de sentenças na Bahia. E ainda o projeto da Justiça de Mato Grosso para promover a inclusão social de reeducandos por meio do trabalho. Na penitenciária Dr. Oswaldo Florentino Ferreira, 41 reeducandos trabalham em diferentes áreas. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu trechos de 4 decretos presidenciais que entram em vigor hoje. As normas regulamentam o Estatuto do Desarmamento. Os decretos flexibilizaram o acesso a armas de fogo e munições. Uma das mudanças é o aumento da quantidade de armas que o cidadão pode adquirir. O limite passou de 4 para 6 armas. 5 partidos entraram com ações no Supremo contra os decretos: PSDB, PSOL, Rede Sustentabilidade, PSB e PT. O Congresso Nacional teve a oportunidade de discutir o assunto nas últimas semanas e não o fez. E nós demonstramos a exaustão no processo que a flexibilização da compra e uso de armas de fogo e munição resultará no aumento de crimes violentos, especialmente de homicídios e feminicídios, além de colocar em risco a nossa estabilidade democrática. Na decisão, a ministra Rosa Weber disse que inúmeros estudos nacionais e internacionais, públicos e privados, revelam que facilitar o acesso da população às armas de fogo e o desvio desses produtos para as organizações criminosas e milícias aumenta ainda mais os índices de delitos patrimoniais, de crimes violentos e de homicídios. A ministra suspendeu 9 trechos dos decretos. Entre eles estão o porte simultâneo de até 2 armas de fogo por cidadão, a aquisição de até 6 armas de fogo de uso permitido por civis e 8 armas por agentes estatais, com simples declaração de necessidade. O afastamento do controle do Exército sobre a compra e o registro de alguns armamentos e a permissão da prática de tiro desportivo por adolescentes a partir de 14 anos. A decisão da ministra é em caráter liminar, ou seja, provisório. Rosa Weber destacou a necessidade do plenário do Supremo analisar os pedidos imediatamente, já que as novas regras entrariam em vigor nesta terça-feira. Os processos estão previstos na pauta do plenário virtual e começam a ser julgados na próxima sexta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou habeas corpus a um advogado preso desde 2019 por venda de sentenças na Bahia. O mesmo esquema que envolvia a ex-presidente do Tribunal Baiano. No STF, a defesa do advogado alegou excesso de prazo na prisão preventiva. O advogado Márcio Duarte Miranda foi preso em novembro de 2019 durante a Operação Faroeste, que investigava vendas de sentenças por magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia. O advogado Márcio Duarte é genro da desembargadora e ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago, envolvida no esquema de venda de sentenças e que está presa por determinação do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Edson Fachin negou o habeas corpus por entender que não há ilegalidade na prisão do advogado. O ministro afirmou que os motivos para manter a prisão preventiva neste caso já foram examinados pela segunda turma do STF e que em outro habeas corpus julgado este mês, a turma também decidiu que não havia excesso de prazo da prisão preventiva de outra pessoa acusada no mesmo processo, tendo em vista a complexidade da causa e o número de investigados.
Bom, o ministro Edson Fachin solicitou informações sobre a decisão do julgamento no Superior Tribunal de Justiça, que manteve a prisão do advogado Márcio Duarte e da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago. O habeas corpus segue para a Procuradoria-Geral da República, que deve emitir um parecer. Daqui a pouco tem a sessão na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Quem traz os detalhes da pauta é a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, Gisele Reis. Hoje, os ministros da segunda turma do STF podem analisar recurso do Ministério Público Federal contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, que arquivou as investigações abertas contra André Esteves, do Banco BTG Pactual. O relator considerou que a investigação aberta com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no projeto de exploração de pré-sal e crimes contra a administração pública se baseou em fundamentos genéricos e inadequados. Os ministros também devem retomar a discussão sobre o cabimento do habeas corpus contra a condenação à pena de multa. O STJ negou essa possibilidade. No Supremo, os ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia mantiveram esse entendimento. Para eles, o HC se destina a combater constrangimento ilegal específico com reflexo direto na liberdade de locomoção. A pena de multa é uma dívida de valor e, embora tenha a natureza de sanção penal, não é possível convertê-la em pena privativa de liberdade, mesmo que haja inadimplemento. Constam ainda na pauta pedidos de extensão da decisão que concedeu habeas corpus coletivo a pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência. A segunda turma determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar àqueles que têm sob sua única responsabilidade a tutela de pessoas nessas condições. A pauta completa dos julgamentos está no site do Supremo, stf.jus.br, e você pode acompanhar na íntegra a sessão de hoje à tarde diretamente pelo canal do STF no YouTube. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, falou sobre a democracia brasileira no encerramento dos debates promovidos por estudantes de Harvard, do MIT e de outras universidades de Boston, nos Estados Unidos. Esse evento está em sua 7ª edição e vai até o dia 17 de abril. A participação foi gravada em vídeo. O presidente Luiz Fux falou primeiramente sobre a importância do respeito às instituições. Todo esse repertório jurisprudencial inspira-se na premissa de que não há saída para nenhuma crise fora da Constituição. No exercício de suas funções, o Supremo Tribunal Federal tem buscado assegurar que a nossa Constituição permaneça como a certeza primeira de todos os brasileiros. Deveras, numa sociedade democrática, momentos de crise nos convidam a reforçar a crença em nossa Carta Maior e em nossas instituições. O presidente do STF também ressaltou o papel do Supremo para proteger a democracia. Imbuído desse espírito, o Supremo Tribunal Federal, seja nos momentos de calmaria, seja nos momentos de turbulência, estará a postos para cumprir o seu papel de salvaguardar a Constituição do Brasil, atuando pela estabilidade institucional da nação e pela proteção da democracia, sempre pelo povo e para o povo brasileiro. Fux chamou a atenção para a necessidade de se reforçar o regime democrático e de como os cidadãos devem permanecer vigilantes. Trago uma advertência, porém. Tratando-se de sustentabilidade democrática, não há nada automático, nada natural ou perpétuo. Ao revés, o regime democrático necessita ser reiteradamente alimentado e reforçado. Para tanto, as instituições devem atuar de forma independente, impondo freios e contrapesos recíprocos, porém de forma harmônica, estando alinhadas entre si em prol da materialização dos valores constitucionais. Igualmente, os cidadãos devem ser vigilantes para que as regras do jogo democrático sejam rigorosamente cumpridas. Luiz Fux defendeu ainda a tolerância entre quem pensa diferente. Não esqueçamos
de que o maior símbolo da democracia é o diálogo. Por isso mesmo, a democracia não é silêncio, mas antes voz ativa. Não é concordância forjada, seguida de aplausos imerecidos, mas debate construtivo e com honestidade de propósitos. Em tempos de pós-verdade e de polarizações exacerbadas, o dissenso convida a coletividade a tematizar as diversas perspectivas de um mesmo mundo. Somente através da justa posição respeitosa entre os diferentes, conseguiremos eliminar os excessos de cada lado do debate, para então construirmos soluções mais justas e pragmáticas para os problemas coletivos. E você confere no próximo bloco o trabalho desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em prol da população de rua. É já já. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. A pandemia da Covid-19 agravou a situação de extrema pobreza no Brasil. A estimativa é que hoje, no país, mais de 200 mil pessoas vivam nas ruas. E diante de dados tão alarmantes, o Conselho Nacional de Justiça iniciou discussões que vão ajudar na elaboração de políticas judiciárias para quem não tem onde morar. Segundo o último levantamento divulgado pelo Sistema Único de Assistência Social em março do ano passado, o número de pessoas vivendo em situação de rua chegou a quase 222 mil. O crescimento foi de 140% em 8 anos. A maior parte dessas pessoas não trabalha ou trabalha informalmente. Mas, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, a situação ficou ainda mais crítica com o agravamento da pandemia. O desemprego fez com que mais brasileiros perdessem suas casas e fossem parar nas ruas. Todas essas 220 mil pessoas estão privadas do direito fundamental à moradia, previsto na lei maior do país, a Constituição da República. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça, que na gestão do ministro Luiz Fux prioriza temas voltados aos direitos humanos, se mobilizou para elaborar políticas judiciárias voltadas à população em situação de rua. A população em situação de rua sofre de uma vulnerabilidade, de uma hipervulnerabilidade, e o Poder Judiciário deve estar aberto a essa alteridade, deve estar aberto a essa heterogeneidade em toda a sua complexidade. E nesse sentido, a proposta do CNJ de debater, criar uma política nacional judicial para as pessoas em situação de rua vai ser muito importante, porque assim vai garantir o efetivo acesso à justiça dessas pessoas. Tribunais, sociedade e entidades voltadas para o resgate de pessoas em situação de rua vão se reunir para discutir quais medidas podem ser adotadas pelo Judiciário para facilitar o acesso à justiça. O resultado das discussões vai embasar a criação de uma nova resolução do CNJ. E o grupo de trabalho já está a todo vapor para detalhar o assunto. Eu recebo agora a coordenadora desse grupo, que é a conselheira do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, a doutora Flávia Pessoa. Olá, seja bem-vinda. Boa tarde, conselheira. Olá, boa tarde. Bom, quero que a senhora conte para a gente de onde surgiu essa ideia. A gente sabe que é um dos principais eixos da gestão do presidente Fux, direitos humanos e meio ambiente, essa iniciativa. Mas vocês já se reuniram, né? Já houve uma primeira reunião, e conta um pouquinho para a gente como surgiu a ideia de trabalhar os direitos dessas pessoas, que é bom a gente explicar que são direitos e garantias fundamentais de todos os brasileiros. Não há uma política específica de direitos para os moradores de rua, né? Exatamente. O que a gente tem que sempre frisar é que o Conselho Nacional de Justiça, ao
criar esse grupo de trabalho está com a ideia da criação de políticas públicas judiciárias destinadas exatamente a essa parcela da população. Porque, o que é um morador de rua? Morador de rua, né, em situação de rua, é aquela pessoa de diversas origens, mas que por motivos também diversos, em determinados momentos, tem seus laços familiares fragilizados e, especificamente, em relação à moradia, este direito, que é um direito fundamental, ele não se encontra presente naquele momento. Então, essas pessoas, às vezes, elas ficam nas próprias ruas, outras vezes elas passam a pernoite em abrigos estaduais, em abrigos mantidos por ONGs ou pelas próprias instituições públicas, mas a ideia do CNJ é que a gente possa trabalhar no acesso à justiça dessas pessoas. Então, algumas dessas pessoas não têm sequer documentos. Quando a gente fala que tem uma quantidade X de pessoas em situação de rua, é um dado muito aproximado, porque, na verdade, não sabemos exatamente quantas pessoas estão nessa situação, até porque muitos deles são invisibilizados. Então, é importante que o CNJ adote uma política e, a partir dos influxos que receba também da sociedade civil. Quer dizer, conselheira, sem documentação, por exemplo, eles não têm acesso ao auxílio emergencial, por exemplo, que foi oferecido pelo governo para os mais vulneráveis, não têm acesso à saúde, à educação. Então, está condicionado a vários outros direitos e garantias que eles simplesmente não existem, são invisíveis, como a senhora bem ressaltou. Então, é o ponto de partida para tudo isso. Exatamente. E quando a gente lembra o CNJ tem atividade relacionada ao controle da atividade judicial instituições, mas também a extrajudicial, especificamente em relação à atividade notarial registral. Então, os registros, né, de civis de pessoas naturais, né, Perdemos o contato com a conselheira. Bom, conselheira Flávia Pessoa está reconectando, deu certo? A senhora me escuta agora? Eu estou escutando. A imagem da senhora está frisada, agora voltamos. Contato restabelecido, por favor. Então, o judiciário, ele trabalha nessas duas vertentes, né? Exatamente. Por favor, pode continuar. E estamos recebendo o acompanhamento, né, o apoio muito grande do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que participou da nossa primeira reunião, e trazendo as pessoas que efetivamente trabalham na temática, porque o Conselho Nacional de Direitos Humanos tem tanto entidades da sociedade civil, como também entidades governamentais que fazem parte do Conselho. Então, eles vieram, trouxeram sugestões, a gente vai ter uma nova reunião agora no final de abril, e o objetivo é que a gente possa fazer a política nacional da forma mais democrática possível. Em primeiro lugar, ouvindo, né, a sociedade civil e os membros do Conselho. E, em segundo lugar, também fazendo uma política que abranja, né, as diferentes situações dos diversos ramos de justiça e também das diversas regiões do país, porque a gente sabe que o país é continental e em cada lugar a gente tem algumas especificidades. Conselheira, diante da pandemia, o quadro atual de precarização das pessoas em situação de rua, ele fica mais sensível, mais dramático em virtude também das restrições impostas pela Covid? Exatamente. O acesso também aos serviços públicos, porque o CNJ está pensando sobre a ótica do acesso à justiça, mas também o acesso aos serviços públicos, né, que são fornecidos pelo Poder Executivo, também ficam mais dificultados em situação de pandemia. Ao mesmo tempo, tem-se notícia que cresceu a quantidade de pessoas em situação de rua devido justamente ao desemprego e à situação econômica do como um todo. Conselheira, para a gente terminar aqui rapidinho, que o tempo já acabou, no dia 17 de maio, esse documento deve ser entregue ao presidente Fux. Dá para adiantar um pouquinho o que vocês vão apresentar? Quais as principais propostas? Então, a gente está trabalhando principalmente a questão da documentação, né, da documentação dessas pessoas e também trabalhando a questão do acesso à justiça, ou seja, o fato de não ter endereço, como esse fato vai ser trabalhado internamente dentro do Poder Judiciário para que não seja um fator
que inviabilize o acesso dessas pessoas ao próprio Poder Judiciário. E trabalha em parceria também, né? É bom falar aqui com tribunais federais, estaduais e do trabalho. Conselheira Flávia Pessoa, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Bom trabalho, boa coordenação aí no grupo e até a próxima. Obrigada, obrigada. E você vai ver a seguir o trabalho como um dos caminhos para a inclusão social de reeducandos. Os detalhes você confere a seguir. Fique com a gente. Eu posso citar dois aspectos importantes da Constituição Federal de 1988. Primeiro são as relações sociais, depois de um período de ditadura militar, e o segundo são as relações de trabalho e emprego entre trabalhadores urbanos e rurais, colocando eles em estado de equivalência. Esses dois itens, para nós, são os que garantem a maior importância da Constituição Federal. A Justiça de Mato Grosso é uma das instituições parceiras de 3 projetos de ressocialização desenvolvidos com reeducandos na cidade de Sinop, que é localizada no norte do estado. Iniciativas que demonstram que o trabalho é, sim, um dos caminhos para a inclusão social. Sinop, na região norte de Mato Grosso, é uma das principais potências agrícolas do país. E é de lá também que vem exemplos de ressocialização. Na penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Ferreira, 41 reeducandos trabalham em diferentes áreas. Costuram uniformes e máscaras, confeccionam bolas e plantam e colhem verduras e hortaliças em um canteiro na área externa da unidade. A gente levanta de manhã, tem uma oportunidade, uma atividade para fazer, aqui para o corpo, para a mente. Dificilmente esse pessoal que participa do projeto desses voltam a cometer crime. Os projetos são desenvolvidos pelo Conselho da Comunidade e tem como parceira a Justiça de Mato Grosso. A cada 3 dias de trabalho, como é sabido, eles ganham um dia de pena cumprida. Além também de receberem um soldo da sua participação nesses projetos. Tudo que é possível ser feito, estamos procurando fazê-lo para cumprir a nossa missão, que é de devolver esses reeducandos para as ruas melhor do que quando eles entraram. E uma ação solidária da Justiça, em parceria com instituições e empresários, doa alimentos e distribui máscaras à população carente no norte de Minas. Mais de 1.400 cestas de alimentos, cerca de 22 toneladas, foram doadas para atender pelo menos 5.600 pessoas vulneráveis de áreas carentes da comarca de Porteirinha. Integram a comarca os municípios de Riacho dos Machados, Catuti, Serranópolis de Minas e Pai Pedro. Uma caravana conduzida pela Polícia Militar de Porteirinha percorreu a cidade com as cestas doadas. A campanha mobilizou também empresários da região e a sociedade civil. A campanha começou no domingo de Páscoa. A distribuição foi feita por voluntários. 12 viaturas da Polícia Militar e do Sistema Prisional, 5 carros particulares e um caminhão ajudaram na entrega das cestas básicas. Queria aqui agradecer a todos que colaboraram com essa ação social, que permitiu com que 22 toneladas de alimentos chegassem a diversas famílias que estavam precisando desse alimento na cidade de Porteirinha, Catuti, Riacho dos Machados, Serranópolis e Pai Pedro. Dona Adélia, uma das beneficiadas, agradeceu a ação solidária. Que Deus abençoe vocês. Durante a ação também foram doadas mais de 1.000 máscaras de proteção contra a Covid-19, feitas por detentos de presídios da região. A ação solidária teve 3 objetivos: ajudar as famílias carentes, conscientizar sobre o uso de máscaras e movimentar a economia local. O objetivo desta campanha foi exaltar o espírito de solidariedade, já que, neste momento de pandemia, a união entre o poder público e a sociedade civil é imprescindível para ajudar aqueles que mais necessitam. Felizmente, a sociedade ela acreditou no poder público e, com isso, tivemos a arrecadação de mais de 1.400 cestas, que vai ajudar muito nas famílias carentes. A campanha foi um sucesso, superou todas as expectativas. O Ministério Público agradece toda a sociedade civil pelo empenho e pela participação.
Que essa campanha inspire novas iniciativas como essa. Hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.